Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templar no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje com um vídeo cheio de detalhes aqui sobre a situação de Fernando Diniz dentro do Vasco, né? A situação do Fernando Diniz dentro do Vasco. E obviamente vamos novamente falarmos sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2025. Situação essa que a gente já vem pontuando aqui a nossa preocupação a cada rodada. Fernando Diniz novamente em um momento delicado dentro do Vasco, igual ele esteve naquela vez que tinha que classificar a qualquer custo contra o CSA na Copa do Brasil, e assim o fez, assim ele conseguiu, e na sequência ele tinha um jogo super importante pelo Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro, e aí acabou conseguindo um empate, né? Hoje nós vamos falar bastante sobre isso aqui, sobre números e sobre os riscos de rebaixamento do Vasco que estão batendo, ó, na porta de São Januário. Trabalha, Pedrinho, trabalha, Edmar Lopes, precisamos de reforço. Vamos falar sobre isso tudo aqui. Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do Templário. Isso é claro, se fizer sentido para você. Fernando Diniz e o dinizismo dentro do Vasco, né? Igual a gente falou, né, no último vídeo aí sobre a derrota do Vasco para o Corinthians e também, né, na conjuntura do vídeo, aproveitando para falar também da derrota do Vasco para o Juventude, que era um dos jogos mata-mata que fazem parte deste Campeonato Brasileiro para o Vasco. Está na descrição do vídeo os jogos mata-mata que o Vasco ainda tem. Ou seja, é jogo que o Vasco precisa matar, não pode morrer. O que está acontecendo com o Fernando Diniz, né? Essa filosofia dele de jogo, né? Do jogo bonito, do jogo jogado, do jogo trabalhado, toque a toque, bola a bola, drible a drible, não está dando certo mais no Vasco. Por que não está dando certo mais no Vasco? Existe um negócio no futebol que se chama variação de jogo. E, infelizmente, não está acontecendo dentro do Vasco, né? Não está acontecendo. E a culpa não é só do Diniz, né? A gente sabe que o Vasco tem um elenco limitado, né? Isso aí não é novidade para ninguém, para nenhum torcedor do Vasco, para nenhum torcedor do Vasco inscrito aí no canal do Templário. Isso não é novidade para ninguém. Agora, futebol bem jogado, futebol trabalhado, posse de bola, tem que estar alinhado com o quê? Com resultado esportivo. Não é somente desempenho esportivo, também resultado esportivo. E o Fernando Diniz não está olhando para isso. Não está olhando para isso. E a cada rodada a situação vai ficando cada vez mais difícil para o Vasco. Vamos lembrar aquela continha que a gente sempre faz, né? São 18 jogos que faltam para acabar o Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisa de 8 vitórias e 2 empates para os lendários 45 pontos. Cada rodada vai ficando cada vez mais difícil, Fernando Diniz. Acorda, meu amigo, acorda, né? Por isso que a gente está falando que a semana é decisiva. Por quê? Independentemente do que acontecer na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, o psicológico do time do Vasco e o psicológico do Diniz e de sua comissão técnica não poderão ser afetados para o jogo de final de semana, que é um dos jogos mata-mata do Vasco nesse Campeonato Brasileiro contra o Sport. O Vasco precisa vencer, não pode nem empatar, ele tem que ganhar. Se vira, Diniz, trabalha, trabalha, se vira, se vira. Essa é a mais pura verdade. Essa é a mais pura verdade. Perdemos uma enorme chance de ter pontuado contra o Corinthians, pô. Corinthians desfalcado, São Januário lotado, a torcida doida para fazer uma festa. Cara, porra, que vacilada, né? Que vacilada, perdemos a oportunidade. E agora fica toda uma pressão para esse jogo contra o Sport. E o Fernando Diniz precisa, absurdamente precisa entender que além do futebol tocado, do futebol de posse de bola, ele precisa de resultado esportivo. O Vasco precisa pontuar. E
determinados jogos, como esse do Sport, que é os jogos que o Templário está colocando aqui como mata-mata, ele precisa vencer. Essa é a mais pura verdade. Isso tem que estar na cabeça da comissão técnica e de todos os jogadores do Vasco. Reforços no Vasco, né? O Robert Renan foi anunciado oficialmente. Por mim, eu já colocaria ele para jogar contra o Botafogo, né? Já colocaria para jogar contra o Botafogo. A gente precisa colocar o cara para jogar, pô. Tá para ontem os reforços do Vasco. Bota o cara para jogar, entendeu? Vamos botar logo na pressão. Vamos botar logo na pressão, porque daqui para frente é só pressão. Independentemente de Copa do Brasil ou não, Campeonato Brasileiro vai ser pressão todos os jogos. Todos os jogos serão pressão para cima do Vasco. Eu já colocava o Robert Renan para jogar. Se o PH não puder jogar, eu não entro com o Pumita mais. Eu já botaria o Cauã Barros ali improvisado. Perdemos o Tietê, né? O Cauã Barros seria o substituto imediato do Tietê, mas eu acho que Pumita não dá e a gente teria que colocar o Cauã Barros lá. O Vasco precisa anunciar os reforços. O Nino está muito difícil, praticamente descartada essa contratação desse zagueiro. O Vasco está tentando o Natan, ex-Atlético Mineiro, também uma contratação super difícil, né? E o Vasco precisa acelerar, né? São 2 zagueiros, além do Robert Renan, ponto. Precisa acelerar e trazer esses caras. Matheus França, tudo confirmado. Vamos trazer logo esse cara para dar mais opções do meio para frente, né? A gente já está com o Andrés Gomes aí entrando, já dando opções para o Fernando Diniz. Vamos trazer o Matheus França também para o Vasco do meio para frente resolver os seus problemas de uma vez por todas, com opções para o Fernando Diniz, né? Para ele parar de querer improvisar. Ele agora tem o substituto imediato de uma posição que está jogando, para parar de improvisar, né? E porra, Diniz, cara, a gente vai colocar, a diretoria vai colocar material humano para você. Para de improvisar, pô, senão você não vai poder continuar no Vasco. Essa é a mais pura verdade. O Vasco precisa de resultados. Tenho certeza absoluta que o Vasco vai trazer 2 zagueiros e o Matheus França. Esse já confirmado, né? Esquece o Matheus França, já está confirmado. Esses 2 zagueiros o Vasco vai fechar. Isso eu tenho certeza. Só que eu quero pressa da diretoria administrativa do Vasco. Eu quero pressa do Admar Lopes. O Vasco precisa trazer esses caras essa semana, pô. O campeonato tá aí, cara. Entendeu? Só não enxerga quem não quer ver. 8 vitórias para esse time do Vasco em 18 jogos é muito difícil. Não é nada fácil. Essa é a mais pura verdade. A gente precisa reforçar esse time o quanto antes. O quanto antes. Nós vamos continuar acompanhando, né, principalmente a questão do Tietê, né, que é um desfalque absurdo para o Vasco hoje. E vamos continuar acompanhando também o retorno do PH, que é outro que está fazendo falta pra caramba. Nossa Senhora, como fez falta contra o Corinthians e contra o Juventude. Precisamos do PH de volta. Essa é a mais pura verdade, tá? Alô, Diniz, atenção, hein? Atenção que a sua vaga está ameaçada. Acredite, a sua vaga está ameaçada. Não tem como você ficar mais 2, 3 rodadas aí se o Vasco não tiver resultado esportivo. Resultado esportivo. Entendeu? Resultado. Precisamos de vitórias. Essa é a mais pura verdade. Beleza? Qualquer novidade a gente volta aí, pessoal. Forte abraço.